agora Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Olá, eu sou Cíntia Duarte e você fica conosco até às 18 horas. O Pedaleira é um programa exclusivamente esportivo e o nosso trabalho é promover a cultura do ciclismo e da qualidade de vida através do esporte. Você pode acompanhar e participar do nosso programa ao vivo agora ali pelo Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. A história do ciclismo contada e homenageada através dos seus campeões. Se hoje você é um profissional do ciclismo, um atleta, um entusiasta, amador ou amante do ciclismo, muito você deve a estes ciclistas. Nós fomos da geração atual e chegaremos até a geração de 1950. Confere aí a nossa vinheta. Gerações do ciclismo, a história do ciclismo contada pelos campeões de 6 gerações. Apresentação Cíntia Duarte, com participação especial de Adir Romeu. Patrocínio Go Cycle Studio, apoio cultural Bike Shop Barigui, seu mais novo centro de ciclismo em Curitiba, e Mauro Ribeiro Esportes. E no programa de hoje, o 5º da série, homenagearemos toda a geração brasileira do ciclismo da década de 1960, através desses nossos convidados de hoje. Ao vivo aqui no estúdio comigo, Agenor Brandalize e Marcos Gonçalves, o Aranha. E remotamente nós teremos o senhor Renato Romeu, o senhor Luiz Flores e o senhor José Roberto Jan. Senhores, é um prazer recebê-los aqui hoje. Sejam muito bem-vindos, senhor Brandalize e o nosso Aranha. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde. O prazer é todo meu estar aqui, né? Agradeço o convite. Que alegria rever meu grande amigo Marcos. Fomos colegas de equipes. Que saudades que eu estava de você. Eu também encontrei o Marco aqui. A gente fazia muito tempo, hein, Marco? Quanto tempo fazia? Será que a gente não se via? Isso é aproximadamente uns 25 anos, mais ou menos. Depois que eu saí daqui da cidade de Curitiba, fui morar em Contenda e me afastei totalmente do ciclismo. E então a gente não encontrará mais ninguém. Trocou o ciclismo pelas batatas, pelas verduras? Hoje eu sou presidente de uma cooperativa de agricultores. Olha só. Aqui a gente fornece para merenda escolar e outra Fome Zero, aí para a Mesa Brasil, Sesc. Lá em Contenda. É produzido lá por agricultores familiares e essa mercadoria vem para Curitiba e é entregue ali na Mesa Brasil e que então é distribuído para as entidades carentes que precisam. Muito legal. E o nosso programa aqui tem a participação do Instituto Adir Romeu e ninguém melhor para falar de ciclismo e das gerações do ciclismo do que ele. Então vamos ouvir o mestre Adir Romeu? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Rádio Pedaleira. Boa tarde, Rádio Cultura. Estamos aí abrindo esse programa com a década de 60, sensacional. Vamos dizer assim que foi, dentro da nossa pesquisa, observado que foi uma década bastante promissora e podemos dizer assim que foi uma década de transição. Por que transição? Porque a década de 50, que vamos falar no próximo programa, marcou uma época, né? E nessa transição houve uma renovação total. Apareceu aí o Centro Português, a equipe do Ciclo Clube Galo, Ciclo Clube Monarch, e houve um investimento bastante grande da Monarch no ciclismo aqui do Paraná. E podemos marcar essa época com a criação, em 1960, dos campeonatos de bairros. Os campeonatos de bairro que foi uma ferramenta forte para buscar e levar o ciclismo nos bairros da cidade. Podemos agradecer aí a presença, né, do Agenor Brandalize, que tem propriedade para falar aí e contar um pouco sua história.
Agenor, que foi um destaque, foi vice-presidente da Confederação, foi diretor técnico da Federação, foi idealizador da equipe do Esporte Clube Pinheiros. Ele vai com grande propriedade contar. Tivemos o Roberto Jean, também surgiu nessa geração, Nilceu Moro, que foram os destaques, Marco Antônio Gonçalves, que está aí presente, que foi presidente da federação depois na década de 90, também marcou época como corredor, como diretor de equipe, diretor técnico da federação, uma pessoa que passou por todos os degraus aí de qualificação para chegar na posição que chegou. Eu desejo o máximo para vocês. E eu queria frisar aqui rapidinho, né? A década de 60 iniciou o ano de 1960 com Afonso Celso, campeão paranaense, em 61 Renato Romeu, em 62 Antônio Correia, 63 Renato Romeu, em 64 Adil Batista, 65 e 66 bicampeão Adir da Silveira, mais conhecido como Badica, 67 Manuel Matos, 68 Luiz Carlos Flores, foi o grande destaque, também vai estar presente aí, foi vice-campeão mundial, vice-campeão dos Jogos Pan-Americanos em Cali, uma estrela do ciclismo paranaense e ciclismo brasileiro. E finalizou a temporada da década de 60 com o título do campeão de estrada, Renato Romeu. Eu acho bastante significativo todo esse grupo de pessoas estar aí falando de uma geração marcante, né? Os presidentes começou lá com Dino Brassá, que transitou Alfredo Lef Bordin, depois veio Oswaldo Matter e finalizou com o Stefano Landowski, que depois também foi presidente lá em 2000, 2001, 2003, um grande ciclista, também destaque como ciclista dessa geração, uma pessoa bastante importante para o ciclismo paranaense, o qual fez seu papel como atleta, como presidente de federação, vice-diretor técnico, dirigiu equipes, representou a Monarch e junto com a Agenor aí fizeram parte daquela grandiosa loja de bicicleta, a Mercabe, que tinha na Tibagi com a Marechal. Então eu fico bastante feliz de contar com todos vocês aí e deixar um pouquinho para vocês contar a história e aproveitar esse tempo. Felicidades, Cíntia, aí, vamos em frente, seguindo o nosso trabalho aí. Vamos que vamos, Adir, muito obrigada. E a gente estava ouvindo você aqui e o seu Agenor balançando a cabeça com cada nome que você falava. É uma boa lembrança, né? Tinha alguém que você não lembrava, assim, que ficou surpreso? Fantástico, aliás, na verdade, confesso, né? Assim, totalmente fora do ciclismo, não me lembrava desses detalhes, assim, né? Quando ele começou a comentar aquelas histórias da nossa, quando começou, né, Campeonato dos Bairros. Eu, por exemplo, fui, não sei se um privilegiado ou não, mas eu comecei direto na segunda categoria. Porque eu já aprendi que tinham apenas duas categorias antigamente, né? A primeira e a segunda. Naquela época tinha o Campeonato de Bairros, que era no início de janeiro, né? Uhum. E aí 9 de março começava a qualquer classe. Eu me lembro que eu conheci o Dejair Silva, um rapaz que da época tinha uma oficina de bicicleta ali no Prado Velho, e eu conheci ele assim numa situação bem hilárica, até depois posso contar, e comprei a bicicleta dele. Foi assim que começou? Isso. E daí ele que falou idade o senhor tinha? Acho que 17 anos, né? E já conhecia, já via? Porque eu lembro que nessa época tinham corridas, né? Eram grandes eventos, as pessoas se arrumavam aos domingos para ir assistir as corridas. Então, deixa eu então começar a história. A minha irmã, minhas primas, assim, né, jovens, eram apaixonados pelo Afonso Celso, que era o bonitão, e o Jaime Nunes, que eram os bonitões do bairro. Eles eram corredores de bicicleta, isso, com aqueles shortinhos. 63, e as minhas irmãs e as minhas primas falavam desse tal. E aí chamou a atenção do ciclismo. Não, e aí um dia assim, né? Minha irmã chegando em casa com um rapaz. E esse rapaz empurrando uma bicicleta, eu olhei e falei, nossa, que bicicleta linda, bonita, maravilhosa. O menino não achou bonito, o rapaz não se Não, o menino né? nem olhei para a bicicleta. A minha irmã falou, esse aqui é o Dejair Silva, acabei de conhecer, veio morar ali naquela casa próxima a nós. E minha irmã
naquela idade, assim, olhando para ele, era interessado nele. Sim, normal. E aí, claro, né? O possível cunhadinho pediu a bicicleta para o Dejair. Ciclista nenhum indica. Não, a gente empresta qualquer coisa, né? A gente empresta... Com menos a bicicleta. Para ele, era interessado nele. Sim, normal. E aí, claro, né? Estamos com 2 áudios. O cunhadinho pediu a bicicleta para o Dejair. Ciclista nenhum indica. Não, a gente empresta qualquer coisa, né? A gente empresta qualquer coisa, menos bicicleta, né? A gente empresta marido, empresta carro, empresta joia, dinheiro, casa, mas a bicicleta não. Mas ele, como acho que estava muito interessado na minha irmã, não teve como dizer não, né? Eu peguei, dei uma volta. Devia estar bem interessado, hein, para emprestar a bicicleta. Muito, devia estar bastante interessado. Até esses tempos atrás eu comentei com ele isso. Aí peguei a bicicleta, dei uma volta. Inclusive, né, tem os firmapés, assim, ele falou, não pode encostar o firmapé no chão, aquela coisa. Bem, enfim. Bem, para quem não conhece firmapé, que hoje a gente usa a sapatilha com o encaixe e o pedal, né? Então, antigamente, tinha aquela pedaleira, né? Sim, que é o nome do nosso programa até. Que você enfiava o pé ali. Exato. E quando eu estava sem estar com o pé em cima da pedaleira, ele caía para baixo, né? E isso enroscava. Né? E era aquele alumínio polido, nossa. Imagino. Aí, né? Entrei para dentro de casa, falei, pai, vou ser ciclista. Meu pai, na hora, né? Invalidou, assim, né? Porque naquela época, você sabe, a bicicleta era usada para trabalho. Meio de transporte. Falar que ia correr de bicicleta, meu pai falou assim, vagabundo, aquela coisa assim, né? Não, a gente escuta até hoje, tá? Isso não mudou. Essa decepção inicial, assim. Quando voltei, fui lá, falei com o rapaz, no dia seguinte, comprei a bicicleta dele. E aí, pronto. E daí em diante foram quantos anos? Daí foi... Poxa, aí nem me lembro, foi bastante anos, né? Acho que muitos anos, e depois acabou se envolvendo na parte da instituição mesmo. Sim, daí foi. Federação. Comecei dia 9 de março de 63, chamava prova do estreante, né? Não sei se o Marcos estava lá. Estávamos lá, né? Antônio Carlos lembra disso, Marcos? Isso, José Adil e tudo mais. Aí, a próximo domingo era qualquer classe. Eu corri no Centro Cívico, tive o prazer de ganhar. Aí as pessoas pensaram, né? O Jair pensou que eu podia ser um bom ciclista. Que legal, que coisa boa que esse Dejair fez, então, pra gente. Galera, a gente precisa ir para um pequeno intervalo e na volta nós estaremos no telefone com uma lenda do ciclismo, uma pessoa que vem sendo mencionada aqui em todos os programas desde que a gente começou com Gerações, que é o seu Renato Romeu. Então, não saia daí que a gente já volta. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Rádio Cultura, a mais livre de todas. Quero de verdade. Quero água limpa de verdade. Quero um ar puro de verdade. Quero um futuro de verdade. Quero um abraço de verdade. Quero mais amizade de verdade. Quero felicidade de verdade. Quero mais liberdade de verdade. Eu quero de verdade. Escola Gaia para uma infância de verdade. Escola Gaia, Centro de Educação Infantil, Rua Euclides da Cunha, 874. Telefone 3339-7816. Diálogos do Lacaniando, a psicanálise em diálogo com outras áreas do conhecimento. O projeto recebe psicanalistas e profissionais de outras áreas para um bate-papo sobre variados temas. Há 7 anos, na Livraria da Vila, nas cidades de São Paulo e Curitiba, o projeto conta com a curadoria de Patrícia Corseto. Vídeos disponíveis em cultura930.com.br.
Informação e qualidade sonora é na Rádio Cultura. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Bem, o seu Renato Romeu já está na linha, mas antes de falar com ele, eu quero só lembrar vocês que essa grande comemoração, que é a história do ciclismo, tem uma premiação especial para você, ouvinte. Uma premiação especial da Mauro Ribeiro Esportes. Nós temos sorteios toda semana dos produtos do Mauro Ribeiro Esportes, e para participar é muito fácil. Você vai lá no meu Instagram, que é @CYBike, acha o post dessa semana que eu vou colocar hoje à noite. Siga todas as instruções, não esquecendo de mencionar nos comentários a senha que eu vou dar agora. A senha desse sorteio dessa semana é 60. Só que 60 escrito por extenso. 60. E daí é só torcer e ganhar os prêmios de altíssima qualidade do Mauro Ribeiro Esportes. Então vamos lá, a gente está com o seu Renato Romeu na linha, ele que foi campeão dos Jogos Lusos Brasileiros em 1960 em Lisboa, Portugal, e na prova de 4.000 metros. Ele foi 9 vezes vice-campeão brasileiro de pista nos anos de 60. Ele foi também tricampeão paranaense de estrada em 1961, 63 e 69. Tetracampeão paranaense de contrarrelógio, foi o fundador da Ciclo Clube Romeu no dia 10/8 de 1961. Seu Renato Romeu, que grande honra ter a sua participação aqui hoje. Como é que o senhor está? Tudo bem, Cíntia? Que prazer, eu tô ótima. Eu tô aqui no meio que eu mais adoro. Um grande prazer falar com o senhor. Sim. Seu Renato, eu vou contar uma história para o senhor. Eu escrevi para a Gazeta do Povo uma matéria há alguns anos atrás que tinha o nome Curei Minha Asma Brônquica. E eu curei, entre aspas, né, a asma, porque é uma doença crônica e a gente não cura, mas eu curei através do ciclismo. E eu não sei se o senhor lembra, mas eu mencionei isso na matéria e eu falo isso sempre que é possível publicamente, porque é uma maneira da gente divulgar como o esporte pode fazer muito bem para a saúde. E eu não sei se o senhor lembra, ali no Centro Cívico o senhor tinha uma caminhonetinha vermelha, que eu não vou lembrar a marca. Ah, sim. É. Uma Chevy, né? Isso, uma Chevy. O senhor ficava, eu lembro assim, nitidamente, o senhor ficava de braço cruzado ali, e eu levava minha bicicleta no meu Jeep, eu tinha um Jeep, eu tirava a bicicleta. Bem no começo eu não conhecia ninguém, eu só sabia que tinha gente que treinava ali. Então eu levava a minha bicicleta ali e eu ia escondida dentro do Jeep e usava a minha bombinha de asma, porque eu não tinha condições de pedalar se eu não a usasse. E um dia o senhor chegou e disse: que é isso aí? Você tem asma? Daí eu, morrendo de vergonha, falei: eu tenho. Daí o senhor falou assim: você vai curar isso daí. Daí eu olhei e falei: quem que é esse senhor? O que ele tá falando? Eu não vou curar, já fiz tudo quanto é simpatia, tratamento, já tô velha, já não vou curar mais isso aqui. E seu Renato, eu lembro disso até hoje, porque eu curei minha asma brônquica. Depois de aproximadamente 2 anos, eu nunca mais tive. Então eu tenho essa lembrança muito grande do senhor. E todo mundo que vem aqui tem uma história para contar. E a gente estava falando aqui nos bastidores com os convidados também a seu respeito. Então a gente tem uma gratidão muito grande pelo senhor. Gostaríamos muito que o senhor estivesse aqui ao vivo, mas por telefone já está ótimo. O senhor teve loja de bicicleta por muitos anos. Exatamente, quase 50 anos, né? 50 anos. Desde Uma ele me vendeu. Né? 1956. Sim. E o seu Agenor está dizendo que o senhor vendeu para ele. Olá, Renato, como vai você? Garotinho. Tudo bem? Fala, capitão. Escutando ela chamá-lo de senhor, eu tô aqui assim meio, não sei se rio ou choro. Que é isso? Meu grande amigo e querido parceiro, meu técnico, meu mentor. Poxa, que saudades de você, cara. Pois é, você me ligou esses dias aí, né? Pois é, que coincidência, né? Mas eu vou contar uma história, Renato, lembra-se?
1964, eu fui pedir emprego para você, para trabalhar de graça, para aprender a consertar bicicleta. Trabalhei com você um período e já era meio coach, meio treinador. Induzi você a ir para a Praça Santos... Não, 19, lembra-se? Sim. Aí você me vendeu a oficina fiado, né? Ainda, naquela época existia a palavra fiado, né? Hoje não, né? No fio do bigode. No fio do bigode, ele me vendeu a oficina lá na Prudente de Moraes, esquina com Martim Afonso, 1964. Cara, que saudades, amigo. Pois é, velhos tempos, né? Velhos tempos. Fazer o quê, né? Seu Renato, teve os nossos convidados aqui, o Levin, o filho, Levin pai e Levin filho. E eles contaram uma história aqui de que era uma honra receber a camisa do Ciclis Romeu para correr. Sim. Só que tinha algumas exigências. Diz que o senhor falava assim, tem que estar com a perna depilada, Sim. bicicleta limpa. Sim. E eu sapato engraxado. E eu não lembro de outras exigências, como não... Sapato engraxado. Sapato engraxado. Era. É isso, seu Renato? Exatamente, né? Era. E se não fizesse... Meia branca, né? Meia branca. Exatamente. Exato. E tinha que devolver a camisa, se não andasse na linha. Porque era com dificuldade, né? Que não tinha patrocinador, né? E isso eu comprava do meu mesmo, né? Do seu bolso. Do meu bolso, então não tinha, né? E as peças de bicicletas, era muito difícil o acesso a isso? No começo era difícil, depois começou a melhorar, né? No começo era só eu que tinha, né? Verdade, eu lembro. Só eu que tinha peça de bicicleta de corrida, né? Depois quando veio aquela abertura, que daí começou a entrar bastante, né? E o senhor, como ciclista, tem essa corrida lá em Lisboa, o senhor lembra dela? Era a prova do Jogos Lusos. Perseguição individual, né? Uhum. A perseguição individual. A equipe era você, José Coca Duran, você não me José, não, Heitor, era o puxa vida, Anésio Argentão, Roberto Barbosa. Isso. E José Elcio Corá. José Elcio Corá. E você? E eu, né? E essas 9 vezes vice-campeão brasileiro de pista nos anos 60, o senhor lembra? Que pista que foi? Era aqui em Curitiba mesmo? São Paulo. Tudo em São Paulo. Ibirapuera. No Ibirapuera, né? Tudo lá, né? Que maravilha. Que foi inaugurado em 1964 nos Jogos Pan-Americanos. Eu tive nos Jogos Pan-Americanos, mas não... de 500 metros. Eu tive na seleção, mas não corri, só estava na seleção, né? Daí não corri. Paranaense era você e o Dejair. Uhum. Mas que maravilha. Bem, a nossa intenção aqui é homenagear, conversar com vocês, lembrar de vocês e principalmente agradecer muito especialmente o senhor, seu Renato, por tudo que o senhor fez pelo nosso ciclismo. Eu não estaria aqui hoje com um programa de rádio se não fosse pelo o movimento todo que vocês fizeram. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo e que é amante do ciclismo, que foi ciclista e que hoje também pedala, tem esse mesmo sentimento de agradecimento. Então essa era a nossa intenção, lembrar do senhor e agradecer. Não, claro, agradeço eu, obrigado pela lembrança, né? Imagine que é isso, a gente lembra do senhor sempre. Nas histórias. Exatamente. E aí, assim que essa pandemia toda, para não falar pandemônio, acabar, eu gostaria que o senhor viesse aqui no nosso programa para a gente conversar mais. Não, tudo bem. Eu vou, não tem problema. Então tá bom. Muito obrigada, então, seu Renato. Uma boa semana para o senhor. Dá um abraço na galera. Quem tá aí com você? Aqui tá o Marcos Gonçalves, o Aranha. Ora, como é que ele tá? Brancão? Ele... branquelo. Então, não, ele tá com a cabecinha branca? Ele tá com a cabeça branca, mas ele tá com a mesma cara. Eu falei, ele não envelheceu nada. Tinha o cabeça branca, né?
Agora o Cabeça Branca sou eu. Quem que era o Cabeça Branca? O Renato sabe quem era o Cabeça Branca. O Cabeça Branca era o Nadir, né? Ah, o seu Nadir Portela? Não, era um rapaz que trabalhou lá comigo. Ele trabalhou depois com o Bartes. Era o Cabeça Branca, não me lembro o nome. Ele era mecânico eu não me lembro o nome dele. Na Prudente de Moraes, depois foi trabalhar com Adolfo Bartes na Cruz Machado. Olha, daqui a pouco alguém lembra e comenta aqui na nossa live. Tem problema. Não, ou então o Adir, né? Daqui a pouco ele já lembra de quem que a gente está falando. Seu Renato, muito obrigada. Tá bom, Cíntia. Foi um prazer. Um abraço na galera aí. Pode deixar. Até. Abraço, tchau, Renato. Fica bem. Tchau. Olha só, senhor Marcos Gonçalves, tem uma pessoa aqui que está dizendo que está com vontade de chorar. Karina Gibi, que tal? Gibi. Minha filha, lá sua na Espanha. filha. E ela trabalhou muito, eu lembro muito dela na federação. Trabalhava com árbitro, né? Quanto tempo que você foi presidente da nossa federação aqui? Puxa, eu acho que 11 anos. 11 anos. Eu lembro, quase toda a minha carreira foi com a sua presidência. E olha, eu vou falar uma coisa. Tem uma história ainda, como é que eu acabei. Como é que você entrou no ciclismo? Vamos lá, vamos começar do começo. Bom, eu tinha um amigo que a gente trabalhava numa outra coisa, né? E ele tinha um amigo do amigo, que corria de bicicleta. Incentivou ele, que era o Joaquim, e incentivou o Lúcio. Lúcio Arlindo dos Santos. Sim. E o Lúcio tinha um treinamento no domingo, e ele disse: olha, vamos treinar junto com o pessoal, mas a minha bicicleta era uma bicicleta com paralama, era uma bicicleta de esporte, mas com pneu e com câmera, pesadíssima, tudo de ferro, né? Não tinha nada a ver. Nós desmontamos a bicicleta no sábado, e aí fui fazer o primeiro treino com ele, só que era atletas já. Lembra quantos quilômetros? Categoria e tal. Não, foi pequeno o treino, né? A gente saiu ali do Xaxim ali e fomos até a Lapa. Peraí, esse foi um treino pequeno. Eu quase não consegui voltar para casa, né? Todo mundo foi embora, eu fiquei sozinho na estrada, só o Lúcio ficou comigo, cheguei a duras penas, né? Não engataram um pneu tubular assim no guidão e no cilindro para trazer? Não tinha. Não era tubular, era pneu com câmara, pneuzão grosso mesmo, né? Era o começo, né? Era o começo, não era nem uma bicicleta. A gente se entusiasmou e foi indo, e aí tinha o campeonato Monarque dos bairros. Exato. Que é isso que o Adir falou. Aí então eu fui participar do campeonato. Eu já tinha alguns treinos, né? E, junto com a Genor, a gente já se conheceu. E aí mais lá o Renato também, incentivando tal, com essa história de meia branca, aquela coisa toda, rapar a perna. O divo. Minha mãe já me viu, tinha essa, né? De raspar as pernas. A minha mãe me viu raspando as pernas e ficou louca, de brava comigo. O que você está fazendo? Daí fui participar. Daí eram 4 eliminatórias nos bairros, né? Sim. E aí então eu disse assim, eu preciso treinar, né? Então se eu participar da primeira eliminatória e me classificar entre os 10, eu não corro mais. Eu tenho que ficar esperando afinal, que era no sensível. Eu vou fazer o seguinte, eu corro, mas não me classifico. Desisto na última volta. E aí na penúltima etapa eu fui lá e me classifiquei. E a final era, eu não me lembro o nome da rua, não era no Sensível. Era uma rua. Vocês podem falar o nome? Troféu Oscaran? Pode falar, aqui o programa é nosso. Ali Cruz Machado? Acho que é Cruz Machado. Era ali a corrida. Deixa eu entender uma coisa. Essa corrida entre bairros, cada bairro tinha um representante? Não. Todo era mundo só se inscrevia, corria. Tá. A primeira etapa era lá no Batel. Depois lá no Boqueirão. Mas tinha uma briga de que eu sou do Xaxim contra... Não. Tá. Você não se conhecia ninguém, né? Tá. E tinha muita gente? 10, quantos ciclistas? Bastante. Muita gente. E tinha corrida todo final de semana? Eram 4 etapas, 4 etapas, e daí a final... 10 de cada etapa. Aí 40 e daí ficava os 40 para a final. Muito legal. E daí a corrida era ali, né, na Cruz Machado, aí eu já estava andando mais ou menos, né? Inclusive aquela foto que você colocou ali, que eu não sei quem, né, que você arrumou aquela foto. Olha, eu arrumei umas fotos por aquela aí. Foto ali era já das seletivas, né?
E aí então teve a corrida ali na Cruz Machado e eu fiquei em segundo lugar, né? Em segundo lugar, ganhei uma bicicleta Monarch muito bonita. Olha só. Né? Mas já de competição, a bicicleta de competição, foi o ano que ganhou de Divonzir do Vale. Eu não me lembro quem que é o cara que ganhou. Eu sei dizer que daí por onde que eu fui? Fui lá pro Ciclis Romeu. Né? Aí entramos na equipe do Ciclis Romeu, tal, fui correr a segunda categoria, que só tinha 2, né? Fui campeão paranaense da segunda categoria. E aí... Só que daí, na categoria principal, não andei muito tempo. Né? Minha história do ciclismo, como atleta, não foi muito lá grande coisa. Eu fui essas 2 vezes aí, vice-campeão numa e campeão na outra, porque o destino me trazia para outra coisa. Que era a instituição. Era para outra coisa. E as coisas surgiam, eu não ia atrás. Mas elas foram convergindo para quê? E aí eu me lembro uma vez, federação naquela época era difícil tocar a federação, né? Não tinha verba, era uma verba do governo e muito mal ainda, era difícil. A gente via Mas tinha corrida todo final de semana? Tinha. Os presidentes... Hoje reclamam que é difícil, que não é difícil fazer corrida e não fazem. Antes era difícil também. Todo final de semana tinha corrida. As mesmas dificuldades que existem hoje, eu acho que tinham antigamente, Eles tinham uma verba do governo. Mas era muito pouco. Muito pouco, para comprar os troféus, as medalhas lá. E outra, a gente não... com gasolina ali, quando precisava ir para a estrada, mas muito pouco. Pouquíssimo. E aí, na época lá do Fernando Collor, quando ele cortou todo aquele dinheiro lá, e as equipes e tudo tinha que participar, mas com patrocínio, nada do auxílio do governo. E aí então, aí morreu de vez, né? O troço acabou. E aí o Assir de Lima era o presidente da federação. Ele fez uma reunião na casa dele e disse... eu tinha nessas alturas do campeonato eu já tinha ido para São Paulo, que você me indicou lá para o Camarano lá, e depois de lá pois vocês estavam comentando que vocês foram para São Paulo muito jovens, e naquela época 17, 20 anos, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e naquela época São Paulo era como se fosse um outro mundo, né? Um grande desafio, né? Um ato até de coragem. Me lembro as competições que tinha aqui em Curitiba. Quando a equipe da Calói vinha correr aqui, era, meu Deus do céu, não. A gente não ia nem largar, evento. Né? A gente não ia largar, porque a gente ficava olhando os atletas assim, né? Ficava tudo de boca aberta, vendo os caras. E tinha muito uruguaio, né? A equipe também. Tinha muito estrangeiro. Sempre teve, resultado. Né? Aí, então, teve essa reunião, o Alcir disse, olha, eu não consigo mais tocar a federação, por isso, por aquilo, tá? O motivo era financeiro. E também ele já estava lá tocando bastante tempo, e disse, essa reunião aqui que eu estou fazendo é justamente para passar a federação para alguém de vocês. Estava lá o Emiliano Davi, estava um monte de gente lá, bastante gente. E aí, ninguém quis. Porque já era difícil tocar com aquela pequena ajuda do governo, ainda mais sem ajuda, aí então ninguém quis. Só um maluco mesmo. Aí ele disse assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou a semana que vem, eu vou fazer um ofício aqui, eu vou entregar para o CRD, a federação, e o CRD fecha a federação e encerra. Ai, meu Deus, não. Tá? Aí eu falei, mas então eu assumo, lá no dia. Aí ele disse, você vai assumir? Para não morrer, vou. Eu disse, como é que você vai fazer? Eu digo, não sei. Mas você ainda corria de bicicleta? Não mais, tá. Eu não, eu vou fazer, eu tocar, não sei como que eu vou fazer, mas eu vou tocar. A federação estava muito mal. Não tinha nem papel para escrever. Bem, a gente não está muito diferente nos dias atuais. A gente não tinha, eu não tinha assim... experiência de como é que fazia para liberar um circuito. Não tinha dinheiro para nada. Aí vocês viram que teve 1 ou 2 corridas, se reunimos lá com o pessoalzinho da federação e eu disse, olha, no seguinte, o ciclista, ele não sabe fazer outra coisa. Ele não vai no baile, ele não anda a pé, ele só sabe andar de bicicleta. Só se cuidando a semana inteira para correr de bicicleta do domingo. E para que isso aconteça, tem que ter alguém que promova a competição. Muito bem. Que arrume o circuito, que arrume quem vai trabalhar na prova. Quer dizer que tem um custo. Então nada mais justo para o ciclista que precisa de alguém que faça isso, pagar a inscrição.
Aí quase me mataram. Aí começou. Aí quase me mataram. Então, peraí, olha aqui, deixa eu te falar. Antes que deixa o pessoal pensar que te mataram, a gente precisa chamar o intervalo. Só que antes eu só vou ler as participações, que temos bastante participações, não quero deixar ninguém de fora. Luciane Pontaroli Romeu, boa tarde. Paulo Ventura, que é lá do Rio de Janeiro, tá aqui também, sempre. Obrigada, Andrei Minazo, Cozinha Secreta. O Adir tá aqui, né? Falando que a Agenor foi campeão metropolitano de estrada em 66. Falando que o Marco Gonçalves foi idealizador da Volta do Litoral. Temos várias participações aqui. Eu já leio todas para vocês. Vamos pro intervalinho rapidinho. A gente já volta bem rápido. Não saia daí. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. 930 AM, a Rádio de Cultura em Curitiba. Você sabia que o rádio ainda é o meio de comunicação com maior alcance? O rádio tem o triplo de audiência da televisão pela manhã e mais que o dobro à tarde. É muito mais barato anunciar. Grave seu comercial aqui mesmo na Rádio Cultura de Curitiba. Veiculação também em nosso site e aplicativo, que faz você chegar ao mundo inteiro. Ligue para 3013-3280 ou escreva um e-mail para comercial@cultura930.com.br. Anuncie na Cultura. Aqui sua marca vai muito mais longe. Olá, ouvintes. Com o aumento de casos de Covid por todo o Brasil, resolvi falar hoje sobre os principais exames para investigação do coronavírus. Existem alguns testes. O primeiro deles é para detectar se você realmente está infectado pelo coronavírus. E através de um exame chamado PCR. É aquele que é necessário introduzir um cotonete bem grande em uma das suas narinas, do seu nariz e no fundo da garganta também. E ele vai ver se realmente tem a presença do vírus ou não em você. Deve ser realizado dentro dos 5 a 7 dias do início dos sintomas. Também existem os exames sorológicos, que podem ser divididos em 2 grupos. O primeiro, que é o teste rápido, que são feitos com uma pequena picada no dedo, que estão sendo realizados em algumas farmácias. E os tradicionais testes de sangue, que são feitos em laboratórios. Já esses testes imunológicos, eles avaliam o quê? O número de anticorpos que temos no sangue após uma infecção pelo coronavírus, que são 2, o IgM e o IgG. O problema desses que são feitos no dedo tem acontecido muito falsos positivos ou falsos negativos, ou seja, parece que você foi contaminado, mas na realidade não foi feito se você vai fazer a contraprova que é no sangue. E esses testes devem ser realizados dentro de 7 a 14 dias após o início dos sintomas. Mas te aconselho uma coisa, não decida sozinho se deve ou não realizar os exames ou qual deles é o melhor para você ou quando realizar. Sempre converse com o teu médico ou então procure um especialista nessa área, que é o infectologista. Quer saber mais sobre esse tema? Participe das minhas enquetes e dicas nas minhas mídias sociais. Me procure como Dr. Paulo Mendes Júnior no Facebook, no Instagram e no canal no YouTube. Até a próxima coluna de saúde. Rádio Cultura, a mais livre de todas. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Estamos de volta e eu já vou direto para uma participação remota que a gente tem. Ele foi vice-campeão do mundo em 1968 no Uruguai, ganhou a Volta do Paraná, a Volta de Santa Catarina, ele ganhou uma 9 de julho, que é uma grandiosa clássica que infelizmente hoje em dia a gente não tem mais. Tivemos aí acho que 75, não me lembro, alguém me ajuda aqui, com edições da 9 de julho. Ele foi vice-campeão pan-americano de estrada lá em Cali, na Colômbia, no ano de 71. Tem títulos de campeão brasileiro de velocidade nos 1.000 metros e nos 4.000, a perseguição, né, nos 4.000, e também tem título brasileiro de estrada. O que ele me contou, que foi assim o mais importante na carreira dele, foi a participação nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, em 1972. E eu vou deixar com ele, que nasceu em Lages e veio para Curitiba bem pequenininho, com 3 anos de idade. Vou deixar que ele se apresente. Alô! Aqui quem fala é o Luiz Carlos Flores, para o programa da Cíntia Duarte, Gerações do Ciclismo. Olha, Cíntia, é um prazer poder participar do seu programa e aproveito essa oportunidade para mandar um forte abraço a toda esta audiência e dizer que
A minha passagem pelo ciclismo foi muito breve, pois comecei a correr no ano 67 até 75. Como vem, foram 7, 8 anos. E o motivo do meu retiro foi devido a uma caída que tive na Volta ao México, no ano 73, com uma séria contusão no joelho. Me fizeram muito tratamento e nunca fiquei bem. Tanto é que nas últimas competições praticamente corria com uma perna e meia. E assim era muito difícil competir. Com muita tristeza, resolvi deixar o ciclismo e isto foi no ano 75. Então, vim morar no Uruguai, me casei, tenho 2 filhos e uma filha. Uma de 15 anos, a neta, a outra de 11 anos e um netinho de 4 anos. Essa é uma parte da minha história. Pois sim, Cíntia, agradeço de coração a oportunidade que você me deu e prometo que quando passe tudo isso do Covid-19, eu vou a Curitiba visitar minha família e, se Deus quiser e se você me convidar, eu vou ir no teu programa para falar mais de ciclismo, que é o que mais importa, tá? Até a próxima. Mando um forte abraço a todos aqui do Uruguai, do vice-campeão do mundo de 1968. Obrigado. Tchau, tchau. Nossa, é emocionante, né? Eu fico emocionada, acho que não tem quem não goste de ciclismo ou de esporte, ou que goste, né, de história, gente. Muito obrigada, Sr. Flores, ele foi muito gentil, muito atencioso, eu só tenho a agradecer, eu quero agradecer também as nossas participações aqui. Do seu Ervino Langner, tá aqui comentando o programa de arrepiar, ele falou. Valdir Marconde Silva Júnior, Ciclis Clube Romeu, minha primeira equipe de ciclismo, contagiante. A Luciane fala, tio Renato, emocionante. Jefferson Bilino, um grande abraço a todos esses heróis. Guilherme Miester, grande abraço ao Aranha, que foi nosso técnico na Refripar na década de 80. O Adir fala, Onadir Paula, pai do Marlon de Paula, que foi da década de 2009 a 2018. O Adir aqui fala, Adilson Lineu Romeu, parabéns, Cíntia, pelo programa, muito obrigada. Mas olha, vocês aqui que estão aqui, eu tenho, para quem está nos assistindo pela live, o seu Agenor trouxe aqui várias fotos, né? Posso contar uma história? Deve contar, a gente quer ouvir Flores? História aqui. 1968, eu estava com ele no Campeonato Mundial. Ele está nos ouvindo. Está nos ouvindo? Ô, Flores, tudo bem? Não, ele não está no telefone, mas ele está ouvindo pela live. Então, estávamos em 68, Campeonato Mundial, e claro, como ciclista, treina pela manhã, final da tarde vai dar uma passeada. Estávamos na Rambla, no Uruguai, paramos lá para tomar sorvete. Passou uma moça, uma jovem, muito bonita, gostou do Luiz Carlos Flores, conversou com ele. O senhor participou disso, lembra? Exatamente. Que máximo, e ele está lá, vê que ele até tem um sotaque, ele está lá há muitos anos. Desde aquela época, né, acho que 5, 6 anos depois ele voltou para o Uruguai e casou com a moça, né? A mesma história, ou semelhante, a história do Robert Lee Rios, Campeonato Pan-Americano no México, mesma coisa, fomos treinar, à tarde tomar sorvete, passa uma moça, se apaixonou pelo Robert Lee Rios, lembra dele? Casaram, mora no México até hoje. Olha aí, uma dica para os meninos solteiros que estão nos... Fala com a Genor. Fala com a Genor, que estão nos escutando aqui e que estão meio encalhados, né? E não pedalam ainda. Casamenteiro, né? Vai ver que é a perna depilada, hein? Acho que é a perna depilada, que maravilha. E me diga uma coisa, os nossos ouvintes, eles ficam muito emocionados e surpresos com as histórias das dificuldades que vocês
vocês tinham, né? Então, o senhor lembra, e o Marco também pode lembrar, de alguma dificuldade, tanto como técnico ou como ciclista, ou como presidente da federação, uma dificuldade assim, de equipamentos, né? Uma dificuldade que marcou vocês? Naquela época, a dificuldade era desde o sapato, imagina a bicicleta, né? Eu me lembro, assim, que a história do sapato, né? Tinha um português em São Paulo que fazia uma sapatilha e ela não durava 10 anos. Mas como é que era a sapatilha? É uma sapatilha, assim, né? Como você sabe. Sapato normal? Uma sapatilha sem taco, sem salto. A sola lisa? Tipo de balé, né? A sola lisa. Sim. Naquela época a gente usava 2 corinhos, assim como para prender no pedal. Tinha que ter bastante coragem, porque depilar a perna e usar um sapato que parecia uma sapatilha de balé, realmente, Sim, né? a gente tinha que ter muita coragem. Aliás, eu digo uma coisa muito séria, acho que o Marco concorda comigo. O ciclismo deveria ser obrigatório na juventude da piazada. Olha só, deveria por quê? Ser. Porque eu imagino assim, eu digo por mim, né? O ciclismo, eu aprendi resiliência, determinação, disciplina, que não são coisas do ser humano. Mas o ciclista... São aprendidas, né? Ele coloca como objetivo, domingo tem uma corrida, 140 quilômetros. Foco, objetivo. Segunda, quarta e sexta ele está na estrada, chova, vento, faça sol. E, Marco, tem uma... Eu lembro de uma história, juro que eu não me lembro quem que me contou, mas que você fazia blitz nos armários dos teus atletas e tirava tudo quanto é bolacha recheada, diz que jogava tudo fora. Sim. É verdade isso? Tinha que se alimentar direito, né? Que ótimo. Não era só o Marcos, era todos os técnicos, né? Todos os técnicos. Tinha que fazer papel de nutricionista. Não você que tinha corredor que fazia o contrário. Ele chegava no sábado, ele se empanturrava. Comia? Para poder chegar no dia da corrida. Enchia o tanque. Cheio de energia. Digo, não é isso. Você vai chegar lá e vai morrer lá, estrangulado. E como que vocês tinham essa informação, assim? A gente participava, a gente participava em São Paulo de muitos cursos, eu no caso. A gente não sabia muita coisa. Então formação. A gente foi saber desses cursos que a Calói e a confederação, que a Calói apoiava muito, ela promovia esses cursos, então a gente ia para lá, e às vezes tinha estrangeiros que vinham, né? E a gente ia para lá, ficava lá uma semana lá, hospedado. E aí, falando da federação, a gente começou a tocar a federação, e aí então eu tive a dificuldade de tocar. Né? Aí então eu peguei e montei um grupo que me auxiliava, e foi o Adir Romeu, o Iverson Ladvig e o Marco Coelho, que é o Pepeto. Então eu coloquei o Adir como representando, como diretor de ciclismo. Ciclismo era speed, que na época não tinha speed, né? Era ciclismo. O Iverson no velódromo e o Pepeto lá, o Marco Coelho, no mountain bike. Perfeito. Então aí a coisa começou a fluir. Foi embora. E eu fiquei correndo atrás de condições para que isso aí acontecesse. E aconteceu por muitos anos. Aconteceu, e aí surgiu daí então a volta do litoral, né? Que era uma coisa que ninguém imaginava que pudesse acontecer. Logo no começo dos computadores, né? E aí a gente foi lá em 94. Santa Catarina, lá com o Andrade, comprei dele um programa de computador para poder fazer a volta, aquelas somas, aquelas coisas que por tempo. O Andrade ainda está presidente da Federação de Ciclismo Catarinense. E aí então foi uma loucura a primeira etapa, a primeira volta, nós poder dominar aquilo ali, mas deu certo, saiu 5 voltas. Nossa, memoráveis. Deixa eu falar, senhores, e o senhor José Roberto Jean, que também teve uma atuação aí no ciclismo, ele teve uma equipe, ele foi um corredor, né? Foi campeão aí dos campeonatos de circuito aqui, foi vice-campeão de resistência, participou também da equipe Pirelli lá em São Paulo. Vamos ouvir o que ele tem para nos dizer? Jean? Olá, Cíntia. Olá, ouvintes da Pedaleira, da Rádio Cultura de Curitiba. Olá, meus amigão Agenor Brandalize e Adir Romeu. Um grande abraço a vocês. Cíntia,
A pergunta que você me fez sobre a prova mais marcante na minha carreira de ciclista foi a prova 9 de julho em São Paulo. Eu era da segunda categoria, equivalente à categoria júnior, né? Que é hoje, e lembro que a prova era nas ruas de São Paulo, um total de 90 quilômetros aproximadamente, eu não tenho certeza dessa quilometragem, né? E eu corria para a equipe do Círculo Militar do Paraná, aquele de Curitiba, né? Eu tenho o Jornal da Largada, que eu acho que eu enviei a você, da Avenida Paulista, que foi em 1969. O vencedor foi Luiz Carlos Flores, ok? Também tinha muita gente de fora, chilenos, uruguaios, argentinos, vinha gente de todo o Brasil competir, era muito ciclista. Eu fiz uma classificação assim, 46º, se não me engano, por aí assim, tá? Tinha 260 atletas que eu não esqueço, tá? E uma deixa que foi me dada uma dica do Jaime Nunes da Silveira, né? Eu nunca esqueço que ele me deu essa dica. Quando você for na 9 de julho lá, você procure largar na primeira fileira, né? Que daí você pega o vácuo do carro da filmagem da Gazeta Esportiva, aí você vai se dar bem. Olha só. Mas eu com pouca experiência, né? Minha primeira prova importante no 9 de julho, e os experientes entravam na frente da gente e você ainda ficando lá para trás. Era essa a prova mais marcante e mais dura que eu competi, né? No meu tempo de ciclismo aí, ok? Um abraço a todos, fica com Deus aí, tá? Muito obrigada, gente, a gente já está no final aqui do nosso programa. Queria lembrar vocês que tem sorteio lá no meu Instagram, CY Bike. Quero agradecer aos senhores aqui presentes. Olha, falamos já, pode rapidamente se despedir aí. Um abraço a todos, mandar um abraço lá pro pessoal de Contenda, onde eu moro. É verdade. Eles têm lá uma equipe de ciclismo, Roda Presa. Roda Presa. Um abraço para vocês todos. Um abraço, Roda Presa. Seu Agenor. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que essa ideia sua continue. Sim. Me senti muito bem. E nós precisamos relembrar para ativar essa mapa mental dessa juventude a correr de bicicleta. Isso aí. Bom para a saúde. E eu tenho meu trabalho aqui na rádio e agora, domingo, estreia um programa na Band, domingo, que se chama Top Bikers, dentro do programa Top Fighters, justamente promovendo o nosso ciclismo. Eu desafiei os lutadores de MMA para pedalar comigo, então confere lá, são 5 episódios e quarta-feira que vem tem mais Geração 1950. Te espero, até, tchau, tchau. Este foi o Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Confira o podcast do programa no site cultura930.com.br. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM. E atenção, ela vai encarar os 200 metros com barreira. E é dada a largada. Apagou a luz que esqueceram acesa. Mandou o filho sair do banho. Juntou a roupa para lavar tudo de uma vez. E cruzou a linha de chegada. É garra e puro talento. Faltando emoção em casa? Seja um atleta do uso eficiente de energia. O meio ambiente agradece e a sua conta de luz também. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. ZYJ 232 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba.
próxima hora da programação é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Quando olho e vejo